de novo estamos aqui para a realização de mais um podcast do CAL Convida com o nosso queridíssimo amigo Ângelo Arruda. Vamos priorizar a questão, né, revisitar um programa antigo, né, que o CAL já teve, né, que é o Projeto Memórias, que era tocado pelo Dudu e pelo Rubinho, e a gente volta agora nesse novo formato. Bom, Ângelo, agora eu vou só acrescentar aí, sim, aproveitando a sua vinda, né, que acontece amanhã, né, a premiação dos trabalhos, né, de graduação, onde você foi coordenador da equipe que fez o julgamento, né? Então, eu queria iniciar por este ponto, sim. Né? Para você dizer que você... eu vi os trabalhos, alguns poucos já impressos, mas você teve a oportunidade de ver todos. Eu gostaria que você falasse desses trabalhos que tiveram na mão de vocês, da comissão, falar da comissão também, né, que a gente procurou diversificar, dos trabalhos apresentados e até da questão da gente ter dividido em 3 grupos ou 3 premiações. Bom, João, obrigado mais uma vez, né? Gravar um podcast para o CAL Convida, que está dando os primeiros passos na direção de se transformar num podcast potente, né? Que guarde as memórias, que guarde opiniões, discussões, né? E que isso possa se traduzir em melhorias e benefício para a nossa categoria dos arquitetos e urbanistas de Mato Grosso do Sul e aqueles que moram em outros lugares que também possam participar, né? Sim, de fato, né? Eu fui convidado pela Comissão de Educação e Formação do CAU-MS, né? Para compor a comissão julgadora desse quarto concurso? Quarto concurso de trabalhos finais de graduação, né? Um evento já e dando início, né, a se aproximar de uma consolidação, digamos assim, né, de traduzir os anseios dos estudantes que nem ainda se formaram e já podem ser premiados e ter um ponto no currículo e ter uma visibilidade, né, daquilo que ele produziu ainda enquanto acadêmico, mas num nível já de muito profissionalismo, né? E essa comissão, você sabe, né, ela foi estruturada por um documento do plenário do Conselho, né, que deu toda a instrução, como é que se faria esse concurso, de que forma que os alunos encaminhariam os trabalhos. Cada trabalho tinha 5 pranchas, essas pranchas tinham que ter conteúdos específicos. Só lembrando aqui a todo mundo, né, que está nos vendo, né, o concurso, a gente analisa o trabalho, mas a gente não sabe de quem é e nem de onde veio, né? Impossível a gente fazer isso. E a comissão se reuniu imediatamente após a sua estruturação e ela foi composta, João, por mim, pelos colegas professores Alessandro, a Clarissa Duarte, o Eduardo Fajardo, o José Afonso Portocarreiro, a Larissa Aguiar, a Ludmila Araújo, o Ricardo Mascarello e a Saide Catuni. 9 profissionais, maioria professor, alguns conselheiros de CAU, né? E a técnica que foi colocada pelo edital, ela é muito importante que a gente fale dela. Havia uma tabela em Excel, onde cada um de nós analisaríamos o trabalho 1, com 5 pranchas, e a gente preencheria os critérios que foram colocados, né? Critérios que têm a ver com a qualidade do tema, com o desenvolvimento do trabalho, o aprofundamento técnico, né? A possibilidade daquilo se transformar numa equação importante para a sociedade, a no máximo 50 pontos. Né? Então, todo mundo chegava na nota a no máximo 50 pontos. Né? E foram 27 trabalhos que foram encaminhados. 27, né? E esses trabalhos foram divididos em categorias: trabalhos de projeto de arquitetura, a grande maioria, trabalhos de projeto de urbanismo, alguns, e trabalho de projeto paisagístico, alguns também. Que a gente vai mudar o nome para arquitetura da paisagem. Arquitetura da paisagem, né? Que é o que está na lei. Né? Então, veja só, ao final de um mês de análise, do dia 3 ao dia 28 de fevereiro, a gente ainda... Sim, aí na primeira reunião eu fui escolhido coordenador, né?
o que me deixou bastante honrado, principalmente pela presença de Said, do Porto Carreiro, né? Colegas professores que eu conheço e que têm uma trajetória muito boa também, né? E com isso a gente abriu o processo de análise. Então o CAL deu mais de um mês para todo mundo entrar, abrir, acessar e vai dando a nota, vai dando a nota, vai dando a nota. E nós marcamos um prazo, esse prazo foi adiado um pouquinho por necessidades de colegas que não conseguiram analisar todos os trabalhos, teve carnaval, teve não sei o que tal, moral da história, né? No dia 13 de março, a gente fez uma reunião online com 8 dos 9, né? 8 dos 9 membros, um não pôde participar, mas deu nota, tudo direitinho. E nós, as colegas, as suas funcionárias do CAL, né, puderam pegar essa tabela já estruturada tal e dizer, olha, do projeto de arquitetura, a maior nota foi trabalho tal, tal e tal, né? Cada categoria tinha primeiro, segundo, não tem. Primeiro, segundo, terceiro lugar e menção honrosa, né? Com isso, serão 12 trabalhos dos 27, né? Então, um pouco menos da metade dos 27 trabalhos sairão da solenidade do dia 4 de abril com alguma coisa na mão para dizer que eu tive uma participação. Todos os demais vão ganhar certificado de participação, um documento oficial do Conselho, né, assinado por ti como presidente, né? Enfim, e aí a gente fomos para a reunião final, e a reunião final foi super importante, porque a gente sempre espera que cada um dá uma nota e, meu Deus, aquela nota que eu dei não foi a nota que a média deu, né? E aí, João, como eu já participei de inúmeras bancas desse modelo, inclusive algumas desse modelo, foi extremamente significativo que dos 12 trabalhos que foram classificados, 11 foram os trabalhos dos 9 colegas. Olha que legal. Sim, que legal. Né? Ou seja, houve uma sintonia, né, do júri com estes trabalhos, né? Segundo, que a gente ficou muito impressionado com a possibilidade desses trabalhos se transformarem em produtos verdadeiros, né? Em serem colocados dentro de uma estratégia de será que este meu projeto fica em pé, alguém pode executá-lo, né? E o que a gente detecta com bastante clareza, João, e eu como professor, porque assim, o projeto do concurso do TFG do CAL, andando no tempo, 30 anos depois do projeto Ópera Prima da ABEA, lá de trás de Maria Elisa Meira. Né? Então, o Ópera Prima era um projeto da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, né, promovido pela FADEMAC e que premiava com dinheiro, com viagem, né? E era assim, 400 trabalhos, 500 trabalhos, né? Durante um tempo, a ABEA tomou conta desse concurso. Um belo dia, a FADEMAC não quis mais continuar, o IAB tocou o concurso, né? E hoje o Conselho de Arquitetura, em vários estados, consegue promover essa atividade, né, para os locais, né? Veja, Mato Grosso do Sul hoje tem curso de arquitetura, acho que são 8 cursos de arquitetura, se eu não me engano, 8, não é? Você tem Três Lagoas, a gente tem Dourados, a gente tem Campo Grande, Naviraí, né? E mais Jardim, né? Então assim, veja, quando eu estava na militância das entidades da FNA, a gente tinha Dourados e Campo Grande só, CESUP e Unigran, né? Então, hoje a gente tem 8, desses 8, né, sai 200 alunos, dos 200 alunos você ter 27 trabalhos é mais do que 10% do total de formandos, o que é um número bastante significativo. Tá? Só fazendo na verdade, nós tivemos mais trabalhos. Porque, assim, o edital ele é bem, né, preciso. E, assim, alguns trabalhos apresentados não cumpriram todos os requisitos e foram... Então, na verdade, a participação foi maior. Nós tivemos o direito de julgar esses 27, mas o CAL recebeu um número maior de inscritos dentro da regra, né, do
do concurso, né? É importante a gente lembrar que houve uma peneira anterior, né? Uma desclassificação por ausência ou por falha. Todo mundo homogêneo. Isso é importante. Outra coisa que eu quero destacar, antes de você continuar, é que este é o quarto, né? E a gente fez uma alteração, primeiro de data. Antes, no começo, a gente fazia essa premiação em dezembro, com aquela coisa de premiar do mesmo ano. Só que a gente percebeu que, para os estudantes, que ainda eram estudantes, era muito puxado, porque eles estavam preocupados em defender lá o trabalho e, ao mesmo tempo, que tinha que apresentar esses trabalhos para a gente. E também a comissão tinha um tempo muito restrito para fazer esse julgamento. Quando a gente percebeu isso, aí sim a gente mudou. A gente abre para o oferecimento, se não me engano, em janeiro. Então, ele já entregou, né? Cessou, aí ele vai focar em preparar esses trabalhos para cá. E aí a gente vem agora, né, para abril, né, que aí sim a gente tem um tempo maior também para a comissão. A gente acha que com isso melhorou a participação, melhorou a qualidade de entrega desses trabalhos e também, consequentemente, o julgamento. Sim. Então, isso porque na prática o aluno tem que arrumar o trabalho para caber no formato do edital. Exatamente. Né? E não dá para fazer isso se formando, colando grau e Natal, Ano Novo e tal. Eu acho que foi simpática essa intenção, né? Então, assim, o que é que o júri está recomendando, que eu acho que é importante, João, né? Que vocês possam abrir o edital 2025 já. Por quê? Porque os alunos escolhem o tema de TFG no primeiro semestre. Aquilo que a gente estava falando no podcast anterior, né? Da gente poder fazer avaliação. Exatamente. Né, com os dados. Exatamente. Né? Então, assim, os alunos, né, que vão se graduar em 2025, eles têm o primeiro semestre de 2025 para escolher o tema e fazer pesquisa. No segundo semestre, ele vai começar a desenvolver o seu trabalho final, desenhar, projetar, tá certo? Rascunhar, fazer o nosso trabalho profissional, né? Então, assim, se o CAL solta o edital agora, tá? E já fala do que é que vai acontecer, né? Se tem premiação, tem um notebook, tem uma viagem, enfim, o que for que o plenário decidir, né? Talvez desperte, né? Nesses 200 e poucos que estão na fila, né? Que isso possa crescer um pouquinho, tá? Sim. Mas nós tivemos uma dificuldade de fazer enquadramento de alguns trabalhos, porque como foi dividido em 3 tipologias, essas 3 tipologias nos obrigou a analisar um trabalho de urbanismo que era de paisagismo, por exemplo. Sabe? Então a gente está sugerindo, tá, que o CAL possa deixar para o curso escolher. Tá? Então, se o curso da Universidade Federal vai escolher 5 trabalhos, tá? Que é 20%, 10% do total de formandos, e aí o critério é do curso, entendeu? E não escolher porque tem que caber em paisagismo, tem que caber nisso, naquilo outro, você entendeu? E isto deixa para o júri a possibilidade de olhos fechados, sem saber quem é e de onde vem, a categoria que dá, entendeu? Poder ter, por exemplo, um spoiler, né? Um dos melhores trabalhos deste concurso é um trabalho de paisagismo, que é uma atividade de pouquíssimos profissionais, extremamente honrada, tá certo? Com trabalhos magníficos de profissionais do país inteiro, com Burle Marx, com um monte de gente, né? O Burle Marx está para o paisagismo, como Niemeyer está para a arquitetura, como Le Corbusier está para o urbanismo. Então, assim, né? Não é necessário a gente retocar isso com outra cor que não seja a cor mais linda, né? Então, um dos trabalhos, dos 12 que está aqui, que vai ser divulgado, é um trabalho de paisagismo. O outro é de urbanismo. Então, mesmo a arquitetura tendo tido a maior quantidade de trabalhos inscritos, nem sempre destacou, entendeu? Porque tem temas sociais, tem temas emergenciais, né? Tem temas aqui de mudança climática, tem temas aqui de favela. Ou seja, a gente louva a participação dos acadêmicos, né? Onde eles têm essa preocupação de buscar a referência das suas unidades de trabalho e profissionais dentro de uma sociedade que ele vive, né? E de que ele está participando dela ou que ele está enxergando ela como uma saída. Legal. Bom, eu também vou aproveitar, né, e te
não spoiler, é uma informação, que Três Lagoas, me parece, forma a primeira turma agora. Da AEMS. AEMS. Uhum. E, provavelmente, sim. E a gente em contato lá, sempre a gente está, né, colocando eles, né? Eles não tinham participação no ano passado, mas eles vão trazer os estudantes, né? Parece um ônibus, alguma coisa, para vir participar amanhã para ver os trabalhos apresentados, que é mais dia ou menos 4 de abril. Isso, né? Então, sim. Esse pessoal... Porque vai ter trabalhos expostos, né, João? Tem trabalhos expostos, né? Não, todos vão ser expostos. Os trabalhos premiados serão expostos. Ou são todos? Todos expostos. Tá. Depois que sai a premiação, a gente vai lá e coloca ou seja, todo mundo vai entrar e vai... Né? Não sabe quem ganhou ainda, né? Então, esses alunos estão vindo já para ter essa experiência, né? Bom, vamos ver isso. Que legal. Legal. E também... ano passado a gente conseguiu, e esse ano também já estamos ajustando, que os trabalhos do ano passado, eles ficaram uma semana em exposição no shopping em Campo Grande. Né? Então, esse ano também a gente quer repetir isso e aumentar, mais ou menos já está vendo, provavelmente para o shopping Norte-Sul. Né? Então, também tirar, né, dar mais luz, né? Dar mais foco, né? Dar mais foco para esse... Se vocês conseguirem circular esses trabalhos premiados, ainda que não caibam todos, mas pelo menos os premiados, entendeu? Nos cursos da arquitetura demorar um pouquinho em cada um, né? Combinar com os coordenadores, e também a gente também colocou isso como ideia, tá? Quer dizer, de fazer circular a informação. Tá? Seria bastante legal. Outra coisa também que talvez parta para um concurso nacional é que a presidente Patrícia pediu para os estados que têm premiação mandarem remeter para o CalBR, né? Que ele vai fazer uma primeira amostra naquele setembro que vai ter... Do Seminário Internacional. Né? Mas eu já conversando com o Patrícia, falei assim, Patrícia, você podia pegar os classificados, tipo, os 3 primeiros classificados de cada estado e fazer o nacional. Sim, que eu acho que aí seria interessante. Né? Legal. Bom, então, mas isso vai acontecer amanhã, depois a gente vai ter, né, mais informações, aí sim... Seria legal fazer um podcast com os alunos premiados e os teus orientadores, né? Pelo menos isso, né? Sim, o primeiro lugar de cada categoria, sabe assim, João? O primeiro da arquitetura, o primeiro do paisagismo, o primeiro do urbanismo. Eu acho que, assim... O CAL, a gente pensa muito nisso, sabe? Na questão da divulgação, né? Eu sou da opinião, inclusive, que a divulgação tem um peso tão grande que eu acho que a divulgação ela pode ajudar, colaborar com a fiscalização, né? Fiscalização é importante, aquela tradicional que a gente faz, mas a divulgação, a valorização da arquitetura é tão importante, né? Que a gente diz que você só consome o que você gosta e que você conhece. Né? Então, se a arquitetura passa a ser conhecida, vista, ela vai ser mais consumida. Né? Então, eu vejo também como uma forma de fiscalização, essa divulgação. Beleza. Bom, eu acho que já falamos bem do TFG. Do TFG, e vamos dar sequência agora sim na parte, né, do CAL Convida, que é a parte do Revisita as Memórias. Bom, Ângelos, nós sabemos, mas não é todo mundo que está nos vendo que sabe, né? Você vem do Nordeste, em Campo Grande, muito tempo. Eu vou fazer só um tópico que você que vai... Tá ótimo. E depois vai para Santa Catarina, né? Quer dizer, assim, o desejo de todo mundo, somente nós que não temos praia, uma praia, em algum momento ir para uma cidade de praia. E Floripa, né? A gente tem um público muito grande aqui de Campo Grande. Então, eu queria que você refizesse esse caminho, esse trajeto, né? Trajeto de lá, vim para cá, atuação aqui, e hoje lá em Santa Catarina. Eu estou descendo o Brasil, né, João? Então, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, né? João, eu nasci na cidade de Penedo, Alagoas, em 1957. Penedo é uma cidade do século XVI, nas margens do Rio São Francisco. Fica mais ou menos uns 200 quilômetros de Maceió, a capital, né? Lá tinha minha avó, minha avô, meus tios, minha mãe nasceu lá, e aí minha mãe casou com meu pai e eu nasci lá,
Mas meu pai era um viajante de tecidos, então a gente morou em várias cidades do Nordeste e acabamos finalizando a minha juventude, adolescência em Caruaru. E Caruaru, próximo de Recife, eu inventei de fazer arquitetura, saí de casa com 16 anos para fazer arquitetura em Recife. Fiz cursinho, passei no vestibular, me formei em 79, e em 79 foi o ano que dividiu Mato Grosso, e criou-se Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu tinha um irmão da minha mãe que morava aqui e que pedi para ele me ajudar, para me estabelecer, e lá venho eu, com o violão debaixo do braço. Dia 7 de fevereiro de 1980, cheguei a Campo Grande, né, a cidade tinha 300 e poucos mil habitantes, mais ou menos, né? Eu imediatamente comecei a procurar emprego, mas eu tive a sorte de ser, digamos assim, acolhido pelo Jurandir Nogueira, um arquiteto que já faleceu, mas que é um dos grandes arquitetos da história de Mato Grosso do Sul, formado no Paraná, né? E eu lá trabalhei com ele um ano e meio, mais ou menos. E nesse 1 ano e meio, eu pude desenvolver projetos pequenos, médios e gigantes, que foi o caso da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça do Parque dos Poderes. Né? E aí eu saí do Jurandir, montei escritório próprio e morei em Campo Grande 37 anos. Aqui casei, tive 2 filhos, são engenheiros. Aí esses 2 filhos foram fazer engenharia em Santa Catarina, de engenharia sanitária e ambiental, e foi esse o motivo principal de eu ter ido para lá depois de aposentado, né? Então, no momento em que eu estava trabalhando com arquitetura, com o projeto de meu escritório, eu tive sociedade com Denise de Moraes, com Caio Nogueira, entendeu? Aí depois eu fui trabalhar no CESUP como professor em 83, fui trabalhar na Secretaria de Planejamento como arquiteto em 83 também. E eu teimo em dizer, João, que nós arquitetos, a gente deveria fazer parte do que eu fiz. O que é que eu digo parte do que eu fiz? Eu trabalhei no Serviço Público Municipal, Estadual, Federal, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, no Congresso Nacional e tive escritório. Quer dizer, ou seja, eu pude experimentar de todas as probabilidades da nossa profissão. Né? Então, eu sei hoje de orçamento público, porque eu trabalhei na Secretaria de Planejamento, eu sei de direito administrativo, porque eu trabalhei na Câmara de Deputados, entendeu? Então, assim, são coisas, né, que você vai acumulando para si, né? Mas eu tive uma carreira docente muito longa, né? Com mestrado na Federal do Rio Grande do Sul e doutorado na UFMS, eu encerrei a minha carreira de docente em 2017, me aposentando com 60 anos, e aí eu criei a condição de fazer a minha vida como aposentado em Santa Catarina, né? Santa Catarina, João, é um estado diferente, é um estado do sul, com uma migração gigante, né, de alemães, poloneses, húngaros, portugueses, né? É outra cultura, tá certo? Florianópolis tem tanto quanto Campo Grande tem de locais, quer dizer, se aqui tem 20 a 25% de nascidos em Campo Grande ou Mato Grosso do Sul, lá em Florianópolis é a mesma coisa. Né? Então, também tem uma disputa, né, de espaço, quem é manezinho, quem é campograndense, o cara que não gosta do tereré, lá o cara que não gosta do boi de mamão, entendeu? Sim. Então, assim, são muito parecidos, né? E nós temos um vínculo afetivo, histórico e emocional que eu gosto muito de contar, é que lá no século XVI, em 1500 e comecinho, Aleixo Garcia, que era um navegante que recebeu a missão de encontrar o ouro na América, ele desceu de Portugal, o navio dele se despedaça na costa de Santa Catarina e ele vai morar com os Guaranis. Morou 6 anos com os Guaranis. Aprendeu a língua, casou-se com a filha do cacique, teve um filho e um belo dia, isso é a historiografia da jornalista Rosana Bond, quem conta, né? Ele encontra meios de buscar o ouro nos caminhos do Peabiru, que eram estradas, né, de 2, 3 metros de largura que os índios caminhavam na América inteira, né? E o Aleixo Garcia sai de Santa Catarina, de Florianópolis, sobe para São Francisco do Sul, né? Atravessa o Paraná, entra em Mato Grosso do Sul
pelo sulzão de Mato Grosso do Sul, corta ali, tá certo, o Rio Paraguai, sai em Corumbá, penetra na Bolívia e vai ao Peru, e encontra ouro no Peru. Quando ele volta com a carga de ouro com as pessoas, ele é devorado por índios canibais e sobrou uns 3 ou 4 que conseguiram chegar em Santa Catarina e contar a história para o rei. Muito bem. O que isso tem de moral? Que Aleixo Garcia é considerado pela historiografia sul-mato-grossense como o primeiro homem branco que passa pela terra sul-mato-grossense. E aí eu te digo, como ele é também o primeiro homem branco que passa lá em Florianópolis, então a gente tem um vínculo afetivo indígena entre Florianópolis e Mato Grosso do Sul. Né? Então o MS e o SC tem um S aqui no meio que junta as duas coisas, né? Então eu gosto muito de contar essa história porque eu entendo que isto é afetivo, é de ordem emocional, né? E com isso eu pude trabalhar, né? Hoje, lá em Santa Catarina, eu estou aposentado, né? Eu trabalho com o que eu quero, com o que eu gosto. Eu tenho hoje muito interesse em contribuir com o urbanismo brasileiro, com aquilo que eu mais gosto de fazer, que é normas e leis urbanísticas, plano diretor, uso do solo. Né? Nesse sentido que eu queria te perguntar agora, profissional, você está aposentado? Estou aposentado. Okay, mas a gente sabe, né? E você não parou de trabalhar. Sim. Né? Então, nesta área, né, que a gente sabe que você tem outras vertentes, mas nessa área profissional, né, a gente tem conhecimento dessa consultoria aqui na FAPEC, mas quais são outras áreas, outras atividades que você está desempenhando, mesmo não, aposentado, mas na atividade profissional? Quando eu fui para Florianópolis, João, eu tinha tido uma passagem importante na Federação Nacional dos Arquitetos, né? Eu fui presidente do Sindarc aqui, antes do Dudu, né? Fui primeiro presidente do Sindarc, 2 mandatos, depois o Dudu foi presidente, e nessa passagem para ir para Brasília, né, eu fui presidente da FNA. E na FNA, eu rodei o Brasil inteiro e tive um network de colegas arquitetos muito grandes. Quando eu chego em Santa Catarina e Florianópolis, uns 10 ou 12 já sabiam que eu estava por lá. Tinham o meu telefone e foram me puxando, né? E aí, um ano depois, eu já estava no IAB, já estava no CAL, já estava né? Já estava ajudando, né? aos colegas, né? Com reconhecimento pela minha trajetória, livros publicados, né? Ter trabalhado na lei do CAL, na lei da ATIS, né? Então, eu tive uma participação muito grande. E um desses trabalhos foi que eu inventei de fazer um curso de plano diretor para arquitetos e profissionais. Um curso de 5 noites, de 20 horas, no centro da cidade, pago caro pra caramba, tá? Para render recursos para o IAB, inclusive, especialmente, né? E foi um curso que teve 142 inscritos do 12, 14 municípios de Santa Catarina, Blumenau, né, Criciúma, Floripa, São José, ou seja, então as pessoas passaram a me ver como alguém que tinha atributos, né, para além de fazer um bom discurso numa sala, tal. Então, eu entendo disso daqui. Convidei a Laís, que foi minha aluna aqui, convidei o professor Samuel, nós fizemos 20 horas de curso, que foi um sucesso. Neste curso, tinha uma colega arquiteta, a Fernanda, que trabalhava numa empresa de engenharia, de consultoria. E um dia ela me liga: professor, estou aqui fazendo uma consultoria para o governador Celso Ramos, a nossa empresa foi contratada, tal, a gente está enrolado, o senhor pode nos ajudar? Então eu fui dar consultoria para a MPB Saneamento, Engenharia de Saneamento, que pegou um contrato do município de governador Celso Ramos. E este município foi o primeiro trabalho meu em Santa Catarina, com RRT recolhida, com reunião, com fotografia, com tudo, 1 ano e 8 meses de trabalho, né? E aí eu coloquei em discussão a minha tese, né? A tese de que a lei do plano diretor é uma lei de diretrizes, que o uso do solo é a lei da cidade, tem que ter muito mapa, o parcelamento ela deve ser enxuta, simplificada, e que todo mundo tem que entender. Né? Porque lá em Santa Catarina, João, tem municípios que têm lei do plano diretor com 800 artigos. Não tem. Para não fazer. É para não. Ninguém lê, né? Primeiro, ninguém lê, né? Então, a própria Florianópolis, por exemplo, é isso. E aí eu levo para Florianópolis. No Conselho da Cidade, eu fui representante do IAB no Conselho da Cidade durante 2 anos e eu levei essa tese. Pessoal, olha, temos que diminuir isso aqui, pessoal.
né? Não dá. Não dá para só quem entende do uso do solo ser o técnico da prefeitura. Todo mundo tem que entender. Que às vezes nem entende. Que às vezes nem interpreta como entendeu? Porque é tão densa, tão vasta, né? Então eu acabei fazendo isso, sabe, João? Aí eu fui depois, né? Então eu participei da revisão do plano diretor de Florianópolis no Conselho da Cidade, depois eu trabalhei como consultor do plano diretor de Celso Ramos, e a minha última atividade é no município de São José, que o final do ano passado aprovou as 3 leis, plano diretor, uso do solo e parcelamento, né? Depois de 40 anos que a cidade não tinha uma legislação urbanística. Então, assim, esse é meu foco, tá? Agora eu faço trabalho em casa, eu participo de todas as reuniões, agora estou sendo convidado para dar palestras, entendeu? Escrevo, veja, eu saio daqui com uma trajetória de escrever, publicar, etc, etc, me aposentei. 5 anos depois eu estou fazendo tudo de novo. Não, agora deixa eu colocar aqui que a gente vai passar para essa parte, né? Bom, a gente já teve essa historiografia, tudo, vindo, né? Passando em Campo Grande, Curitiba. Campo Grande, Florianópolis. Curitiba. Florianópolis. Atividades profissionais lá. Tá, mas quando você menciona que quando você vem para Campo Grande, você vem com a viola embaixo do braço. Né? Então, a gente que conhece sabe que você tem essas duas vertentes, que é a música e os livros, né? Os livros a gente tem mais conhecimento, porque ele é físico, material. Né? Eu pensei até que você trazer. Porque eu vim de avião, né? Com bagagem de mão, mas né? Era só para mostrar, mas tudo sim, bem. Mas depois você pede pro pessoal do CAL, tá lá no meu blog, entendeu? Eu mando fotografia para vocês inserirem dentro do podcast, entendeu? Porque acho que é importante. Então, vamos para essa primeira vertente, né? Que é a vertente da música, do escritor. O primeiro do escritor, que é assim... É uma cadeia, né, João? É uma cadeia, porque ela ainda é técnica. Exatamente, exatamente. Né? A escrita, ela tem um vínculo com a poesia primeiro, tá? Sim. Primeiro a poesia, lá em 76, em Recife. Eu fazia cursinho com um colega, que é meu amigo até hoje, o Marcos André Barreto Campelo de Melo. E a mãe dele era poetisa da Academia Pernambucana de Letras. Isso. E eu tive o privilégio de conhecer Clarice Lispector na casa dela, em 76. Né? Ganhei um livro da poetisa Maria do Carmo, mãe de Marcos André. Depois ganhei outro. E eu me debrucei em cima daquilo ali, João, sabe? Porque, poxa vida, eu cheguei em Recife com 16 anos, cara, 16 para 17. Né, sabe, morando em república, tá certo? Pegando ônibus, comendo em restaurante universitário, né? Quer dizer, é uma vida dura de muita gente, né? Não estou reclamando, mas é uma vida dura de muita gente, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu caio num curso e num centro de artes que tinha tudo. E aí vem a grande novidade. Nesse centro de artes que eu estudava arquitetura, havia um auditório que a gente ia escutar música no intervalo. Acabou a aula meio-dia, a aula começa 1h30, a gente ia para a cantina ou para o restaurante, comia, ia 12h40, a gente estava lá no auditório escutando música. E, cara, tocava violoncelo, tocava isso, tocava aquilo tal, e tinha declamação de poesias, e aí um belo dia aparece, sabe quem? Lenine. Esse mágico da música popular brasileira que fazia engenharia e começou a andar com a minha turma. Então eu me vinculo a Lenine e passo a perceber que eu precisava tocar violão. Então essa é uma vertente. E a outra vertente da escrita veio com Dona Maria do Carmo, ou seja, ela me ensinou a escrever, a usar bem as palavras, e aí eu passo a estudar português, pegar livros para estudar português e tal. Quando eu venho para cá, morar em Campo Grande em 1980, né? Havia em Campo Grande o Jornal da Cidade, que era um jornal impresso, distribuído aos domingos, né, do Pinheiro Tolentino, e que ele abria possibilidades de você escrever alguma coisa. Então eu comecei a escrever no Jornal do Pinheiro, sobre urbanismo, sobre os livros de Paulo Coelho Machado, tá? As casas tombadas. Quer dizer, eu comecei a despertar o interesse por fazer isso e dediquei parte significativa da minha vida em Campo Grande a investigar arquitetura e urbanismo antigos, as pessoas responsáveis
por eles, né? E descobri quase tudo que tem hoje, que está aflorando na cidade, foi eu que fiz, né? Junto com Paulo Coelho Machado, junto com outros escritores que estavam já disponíveis, né? Mas sobre arquitetura e urbanismo, eu consegui pioneirizar isso daí, né? Pioneirizar, entrevistando Gabriel do Carmo Jabu, né? Entrevistando Alexandre Tonini, com 97 anos, né? O grande construtor de Campo Grande. Quer dizer, então assim, eu publiquei tudo isso, né? São 12 livros publicados sobre arquitetura, história, urbanismo, fiz maquete da cidade e tal. Então, daí veio, né, essa minha aproximação, ou seja, eu começo com a poesia, vou para o jornal, do jornal começo a escrever pequenos textos, aí escrevo textos para congressos, congresso do IAB em especial, e daí eu parto para fazer a escrita, primeira pesquisa, né? E outra coisa que me habilitou também foi o convite que o Danilo Costa, dono do jornal de domingo, que inclusive faleceu recentemente, né? O Danilo me convidou para escrever uma página aos domingos no Jornal do Domingo, uma página inteira, João. Você não sabe que trabalho que dá. Todo domingo eu ter assunto e ter disposição para sair de casa com a máquina fotográfica, entrevistar pessoas, fotografar lugares e tal. Eu escrevi durante 5 anos e meio. Isso vezes, dá mais ou menos umas 200 páginas, João. E dessas 200 páginas, eu fiz 3 livros. Né? Eu juntei material dessas 200 páginas e fiz 3 livros. Né? Publiquei 3 livros. Né? Então, assim, eu tive a disposição e a vontade de fazer esse trabalho, sacrificando minha família no final de semana, sacrificando muitas coisas, né? Mas com muita gratidão, porque não tem coisa mais gratificante do que você encontrar com alguém que você nunca viu na vida, que foi o caso, né? E ele olhar para mim e falar: o senhor é o professor Ângelo, né? Eu falei: sim, por quê? Olha, o senhor eu escrevi sobre o cemitério de Campo Grande, João, sobre os túmulos de Campo Grande. Eu chamei de arquitetura para o espírito. Eu visitei o cemitério Santo Amaro, na final da 14, lá em cima, Santo Antônio, cemitério Santo Antônio, e fotografei os túmulos arquitetônicos. As pessoas pegam 100 mil reais e faz o túmulo do pai. Sim. E o túmulo é arquitetura pura, miniaturizada, né? Então, eu escrevi, e o pai de uma dessas pessoas que me encontrou na rua disse que a família entrou em êxtase, entendeu? Porque ninguém nunca tinha feito isso. Aquilo deixava-me muito feliz e muito contente, né? Legal. Bom, também junto, né, com essa fala tua, você já tocou, né? E na já música. Mostrou que, na verdade, a poesia e a música começam juntos. Começam juntos. Né? Lá em Recife, em 76. Elas começam junto, vem. Isso. Né? E agora a gente vê mais a produção agora, né? Eu queria só fazer também uma parte que você falou que às vezes, eu não sei como é que chama isso, se é sorte, o que é, mas que a gente às vezes tem oportunidade de encontrar pessoas que mudam a vida da gente. Sim, né? Sim. Como você teve lá em Recife, você podia ter sido um arquiteto e acabou. Ninguém com isso aí, talvez sua vida era outra. Então, isso é muito importante. Eu falo disso porque no Rio, né, eu frequentava muito o Parque Lage. Sim. Né? E assim, e no começo frequentava porque era um espaço legal, né? Mas depois, eu só fui valorizar as pessoas que eu conheci no Parque Lage muito tempo depois. Eu conheci Lígia Cac, Lígia Pape, o Guetman, que era diretor, que a gente tratava, conversava, né? Numa simplicidade, né? Mas que aquilo coloca na gente, pro resto da vida, né? Uma formação que, se eu não tivesse esse contato, eu pensaria diferente. Então, isso é importante, esses momentos. Não, o Lenin e Dona Maria do Carmo, para mim, são meus pilares, uma pela poesia e outra pela música. Que trazem pra gente. Então, eu queria que você falasse agora... Nem toco como Lenin, nem poetizo como Dona Maria do Carmo, mas eu fui pelo meu caminho. Sim. Entendeu? Então, eu queria que você falasse agora mais dessa vertente musical. A vertente musical, João, ela é super importante, porque minha mãe me disse, antes dela ir embora pro mundo espiritual, que eu só conseguia dormir no colo de uma babá que me cuidava quando ela botava o disco do Luiz Gonzaga e a babá ficava dançando comigo no colo.
né? Depois tem depois tem a famosa radiola com discos ali com 10 anos, tá certo? Eu já tenho a habilidade de colocar os discos e escutar as músicas, né? Então, assim, tem uma origem familiar, de papai gostar muito de escutar discos, né? E mamãe também gostar muito de escutar discos. Quando eu vou para Recife, que encontro Lenine e banda, né? Flor do Cactus, do Zé Rocha, do Sérgio Lobo, do Mário Lobo, quer dizer, uma turma de primeiríssima qualidade, todos hoje com a minha idade, né? Eu fico em êxtase, João. Uma coisa é você ver Lenine tocar hoje com 68 anos. Outra coisa é você ver Lenine tocar há 45 anos atrás, magrelo, cabeludo, mas com a mesma habilidade, com a mesma empolgação, e aí trazer novidade, energia, entendeu? Aquela batida dele e tal. Então eu vou por aí e vou me afunilando com a música, tá? Mas eu era um estudante de arquitetura, eu precisava me formar. Eu tocava violão por prazer, né? Lenine foi embora para o Rio de Janeiro, eu fiquei estagiando, tá? Venho para Campo Grande e trago meu violão debaixo do braço. E aqui sim. Aqui foi meu celeiro. Se lá foi a matriz, né? Aqui foi meu celeiro, né? Havia um bar na 13, ó, vou dar o norte, tá? Rua 13, cruzou a 15, do lado direito tem a Praça Ari Coelho, em frente à praça tinha o Hotel Central, né? E do lado esquerdo tinha a Panificadora Carícia, onde o William Portela, que está vivo até hoje, o pai dele era dono do hotel, e ele atravessava a rua e colocava um piano, um órgão de três andares, e ficava ali. E nós saímos do Jurandir, que era o escritório dele, eu e Emanuel de Oliveira. A gente saía do Jurandir, que era na Pedro Celestino, para vir a pé. Eu morava na Cabreúva, tinha que atravessar a pé, tranquilo, caminhar pela cidade era ótimo, né? Não tinha problema nenhum. Parávamos ali, tomávamos uma cerveja, tá. Um belo dia, a gente passou do ponto da cerveja, Manel foi embora, e eu desço a 13 e olho Café Society, um bar do Reinaldo, onde ele tinha todos os instrumentos à sua disposição, e você chegava lá e se inscrevia. Eu toco violão, Ângelo. Pronto. Aí o barman, você tinha direito a tocar 2 músicas, tá? Aí o barman chamava, Ângelo, sua vez. Eu peguei meu violão, toquei ao Seu Valença numa primeira. João, tu sabe quem que tocava lá, João? Almir Sater, Guilherme Rondon, Celito Espíndola, Paulinho Simões. Eu frequentei esse bar com isso. Sabe, assim, era um ninho dos talentos de Mato Grosso do Sul. Daquele lugar, a gente ia para o bar da tia, que ficava na Afonso Pena com a Rio Grande do Sul. A tia e suas filhas. Domingo de tarde, né? Tinha os automóveis circulando na Afonso Pena e a gente ali dentro tomando cerveja, comendo um pastelzinho e tocando violão. Zé Pretinho. Rapaz, então assim, eu te digo que... Você chegou a pegar a Penha? Claro, da mãe do Paulinho Simões. Sim, ali claro. Na Afonso Pena, com a Rui Barbosa, né? Com música andina, latina, com comidinhas, né? Super interessante, né? Então eu saí, né? Sendo ofuscado por essa coisa diferente. Um nordestino que gostava de Alceu Valença, forró, frevo, chega aqui, tem chamamé, tem guaranha, tem polca. Meu irmão, é outro planeta. Né? Mas além disso, tinha rock and roll, tinha, né, tanta gente maravilhosa, né? Então eu acabo... Tinha Zé Pretinho, que era blues e etc, né? Geraldo Roca, né, fazendo a música do pensamento, né, das coisas. Então, assim, eu sou amigo de todo mundo hoje, João. E com esta amizade com todo mundo, quando eu fui fazer, assim, aí música, toco. Paro, vou fazer mestrado, doutorado, ter filho, né? Nesse intervalo, antes de eu ter o meu primeiro filho, eu parei de escrever poesias. Eu tinha 200 e poucos poemas datilografados, guardados. Nunca mexi, né? Quando foi em 2014, que eu tinha acabado de fazer o doutorado, né? Eu falei, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu começo a mexer simultaneamente com as 240 poemas,
peço a ajuda de Maria Adélia Menegaso. Ela me deu livros para ler, né? A Maria Adélia é a mulher das letras, né? Minha querida amiga. Então, faça isso daqui, leia aqui. Aí eu publico meu primeiro livro em 2017. No ano que eu fui embora. Foi uma solenidade na Morada dos Baís, em que eu digo, pessoal, é o seguinte, olha, aqui está minha família, mulher, 2 filhos, a gente está indo embora. E aqui está meu livro de poesias. Um livro branco, com Luiz Pedro Scalise, desenhou 10 poemas, né? Nós fizemos uma homenagem para ele agora. Homenagem para ele agora no CAL, porque ele tem uma trajetória diferente de todos nós, né? É um homem artista, arquiteto artista pleno de todas as artes, né? E aí, imediatamente, no paralelo com a construção do livro, eu construí um primeiro poema musicado com o Raimundo Galvão, que faleceu. E o Raimundo Galvão, eu tenho com o Galvão 14 músicas. 14 músicas que eu fiz com ele, né? Gravei 3, estou gravando uma 4ª agora, nesse novo CD. E aí eu vou fazer música e vou fazer poesias. João, eu lancei o ano passado meu 3º livro de poesias, né? Que trouxe para cá para o CAL, inclusive, lancei no CAL o ano passado, né? Em novembro, né? Que eu vim para cá, né? E estou fazendo o meu 4º CD, né? Então, assim, como é que faz CD? É igual fazer arquitetura, João. Como é que faz música? Igual fazer arquitetura. Você tem que rascunhar, você tem que ter precedentes, né? Você tem que ter referências, você tem que ter criatividade, você tem que ter domínio, tá? Aí tem compasso, que a arquitetura tem compasso. Você tem que ter regras, que a arquitetura tem regras. Você tem que ter norma, que a música tem norma. E lá na frente eu faço um rascunho, um anteprojeto da música. Depois eu faço um projeto legal. Depois eu faço o projeto executivo, que é o CD, e aqui está o edifício. É igualzinho. Ângelo, você conseguiu expressar, né, nessa questão da música, né, o paralelo com a arquitetura, que eu tinha isso, que eu tenho isso, mas não tinha conseguido expressar com você. E que foi uma coisa que na premiação do Scalise eu falei que eu quero criar uma homenagem, uma medalha, alguma coisa, que o CAL premie o artista, não o arquiteto, o artista. Porque... habilidades para além da arquitetura. Sim, porque né? Isso eu falei lá, eu tinha escutado umas 2 semanas antes uma música, né? E eu tenho muita facilidade de me apaixonar por música, por comida, por bebida, né? E me apaixonei assim na primeira vez que eu escutei. E veio esta impressão para mim, que foi assim, se este cara fosse um arquiteto, em vez de o produto dele ser uma música, seria um excelente projeto. Porque eu conseguia ver na música exatamente todas essas esse caminho. Ele pensou, esse caminho. O começo da música, o final, o meio, tem ligação. Então, ele fez um projeto. Exatamente, né? isso. Se fosse uma casa, seria uma casa. Exatamente. Você conseguiu exatamente isso. verbalizar Tem uma música minha no 2º CD chamado Pra João Bosco. Tá? João Bosco, músico João Bosco, né? Que inclusive é o BG de Lucena, esse pernambucano maravilhoso que mora em Campo Grande, que encanta, né? E a música Pra João Bosco começa com um trechinho de 15 segundos de uma música do João Bosco, né? Brinquedo de papel machê, tá? Aí, a letra da música, eu peguei músicas do João Bosco, que eu amo, e construí um poema e musiquei, né? Quando penso em Corsário é uma música, entendeu? Bêbado desequilibrista, e por aí vai. Quer dizer, então assim, fazer isso é como se eu tivesse fazendo um projeto inspirado no Mies van der Rohe, tá certo? Olhando todas as edificações do Mies van der Rohe, tirando um pouquinho de cada uma, tá? Para que o meu edifício novo seja visivelmente Mies van der Roheano, né? Tem a inspiração dele, mas é meu. Sim. Mas é meu. Entendeu? E aí o que é que eu tive que fazer? Para não ser enquadrado na lei de direitos autorais, liguei na gravadora do João Bosco, que é a Sony, né? Consegui autorização para utilizar papel machê 15 segundos no começo e 15 segundos no fim. E tive
o privilégio de encaminhar a música pronta para a filha dele, né, que é hoje a produtora dele, entendeu? Então, assim, tem essas coisas, João, legal, tem essas coisas, entendeu? E lá em Santa Catarina, eu estou tentando construir o mesmo caminho de amizades com os músicos, né, e com os colegas arquitetos, e com os colegas escritores, e com os colegas poetas, ou seja, eu não gosto de ficar parado, primeira coisa, né? Eu não fui para lá para me aposentar, para nunca mais, para ficar na rede. A gente fica na rede um pouquinho, mas não dá para ficar na rede o tempo inteiro, né? Tenho saúde, minha família está estruturada, filhos formados, trabalhando, eu e a Aninha, né? Curtindo a vida, né? Podendo fazer o que a gente pode fazer, entendeu? Que é o quê? Viajar, conhecer amigos, né? Agradecer aos amigos que nos prestigiam como tu, tá certo? Não sei se tu lembra, a gente se conheceu lá nos anos 80, quando você entrou na Semur, em que ano? Semur foi mais para frente, 96. Você estava onde antes? Na iniciativa privada. Na iniciativa privada, que a gente se encontrava na prefeitura, você buscando aprovação e etc, né? Eu tenho uma foto nossa, eu não vou saber de quando, numa sala que o Arnaldino disponibilizou. Eu falo que é do sindicato. Não, foi o sindicato. Mas não sei quem falou, não era do sindicato. Não. Para mim era do sindicato. Não. Eu, vocês, o Leite. A gente lançou o livro, lançamos o livro. Exatamente. O arquiteto faz e também faz lá com todo o normativo. Ali era a sede do sindicato, tá? Que o Arnaldino cedeu aquela sala, sim. Que inclusive tem uma história muito bacana ali, João, pioneiríssima, tá? Nós fizemos o primeiro curso de AutoCAD para arquitetos do Mato Grosso do Sul. Com Selma Maria Rodrigues, Valéria Rezende, Selma Cecel, Valéria, que hoje não exerce mais arquitetura, e Paulo Vicente Ribeiro, mais conhecido como Ganso. Esses três, a gente conseguiu, né, 5 computadores daqueles Pentium, com Windows 3.11 e AutoCAD 12 ou 10, que a gente conseguiu cópias para a educação. A Autodesk deu isso para o sindicato, a gente pagou $200, $1.000 e poucos reais, entendeu? E, companheiro, nós formamos ali uns 80 arquitetos em AutoCAD. Naquela salinha que ficava ali, né, com o funcionário Valdinei, uma mesinha de reunião, e ali a gente fez o lançamento do livro, que é essa foto da festa que você tem, com Zuleidinha viva. Exatamente. Bom, legal. Eu estou muito feliz, né, porque eu acho que a gente conseguiu fazer um podcast muito bom. Né? Bem diferente, né? Bem diferente, né? E essa era a ideia, né, revisitar, né, o Memórias, que tem a sua... Sim. Lá, né? Memórias está falando de mim, de arquiteto, de funcionário, não sei o que. Aqui é outro viés. Mas a gente consegue dar essa outra visão mais ampla, né, mais informal, né? Então, eu gostei muito. Obrigado, João. Você também tenha gostado. Foi uma delícia. E a gente encerra esse nosso podcast e esperamos que... Nós já temos, mas dessa vez eu não vou dar spoiler, né? Os próximos que vão acontecer. Convidados que vão achar. Então, deixo para você agora as palavras finais para encerrar esse nosso podcast. João, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, tá? É sempre um prazer ver você, o CAL funcionando, o CAL que eu lutei tanto para poder ele existir, né? E que a gente hoje participa dessa maravilhosa atividade que você está desenvolvendo. Fico aqui animado com essa sua sugestão de criar um catálogo arquiteto-artista. Ainda que você não precise premiar ninguém, para ninguém ficar ilustrado demais, né? Mas que você tenha condições de fazer uma convocação dos colegas arquitetos. Quantos arquitetos tem Mato Grosso do Sul hoje? 4.000. 4.000, né? Dos 4.000, né, de Mato Grosso do Sul ou vinculados a Mato Grosso do Sul, porque eu, por exemplo, o meu CAL é daqui, mas o meu endereço é de lá, né? Meu registro é aqui, mas o CAL é de lá, né? Então, assim, para que você possa fazer um catálogo, entendeu? De pessoas que pintam, pessoas que desenham, pessoas que são marceneiros, pessoas que são... nas diversas artes, da arquitetura. Da arquitetura, entendeu? E que pela arquitetura ele produz algo que é parecido, de qualidade e que houve uma inspiração. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, querido. Valeu.